Boa noite, bem-vindos a mais um programa do ciclo de conversas, tudo o que querias saber sobre. Relembramos que esta é uma iniciativa do SEGIL, o Secretariado Juvenil da Igreja Lusitana, e este programa hoje tem lugar num tempo especial, este tempo em que vivemos o movimento mundial de oração Venha o Teu Reino. Este movimento mundial de oração é um desafio proposto a todos os cristãos pelo mundo, de que no tempo que medeia o dia da Ascensão e o dia do Pentecostes, possamos todos, unidos, orar por 5 pessoas que ainda não conhecem a Deus, 5 pessoas que não creem. E então, no contexto deste desafio proposto a todos os cristãos, o SEGIL quis também contribuir e por isso decidiu fazer esta conversa sobre um tema que toca e inquieta muitos daqueles que ainda não conhecem a Deus, muitos daqueles que ainda não creem e também toca e também inquieta os próprios crentes. Então esta foi também uma contribuição do SEGIL para este movimento mundial que estamos a viver. Então hoje terei comigo um outro jovem, em cada conversa terei um jovem diferente a acompanhar-me e hoje estará comigo o Diogo Fernandes para moderar esta conversa. O Diogo é um jovem da igreja, que é monitor dos campos de férias, é professor da escola dominical e foi também já membro da direção do Secretariado Juvenil da Igreja Lusitana. Então hoje dou as boas-vindas ao Diogo. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um direto do SEGIL. Antes de mais, permitam-me agradecer à Mariana e à equipa do SEGIL o facto de se terem lembrado de mim para mais um live, que eu espero que tenha tanto sucesso como os anteriores. Dito isto, cabe-me a mim chamar o convidado da noite. É o João, jesuíta, ordenado diácono em 2019 e futuramente, a 5 de julho, será ordenado padre. Estudou Belas Artes, Filosofia e Teologia, sendo que nesta última dividiu os estudos entre Madrid e Roma. Portanto, João, seja bem-vindo. Muito obrigado, Diogo, muito obrigado, Mariana, e muito obrigado por este convite. Um gosto de estar aqui. Olá a todos os que nos estão a ouvir. Diogo, queres apresentar o nosso tema de hoje? Posso apresentar o tema de hoje, é tudo o que querias saber sobre se Deus existe, o que é que acontece em coisas más. Muito bem. Obrigada, então é sobre esse tema que vamos falar hoje com o João. Antes de começarmos então esta conversa, vou relembrar qual é que é o formato. Vamos ter aqui um período de conversa com o João, em que vamos explorar este tema, e depois no final teremos alguns minutos para o João poder responder a todas as perguntas que nos foram deixadas no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Portanto, desde já estejam à vontade para irem deixando as vossas perguntas ou também as questões, as inquietações que forem surgindo durante esta conversa. Deixem-nas e depois no final iremos colocá-las ao João. Então, antes de começar, introduzia o tema com uma referência que eu ouvi há pouco tempo de um padre que, ao falar desta questão, contava que há um filósofo da antiguidade, um filósofo epicuro, que faz uma formulação do problema do mal e formula da seguinte forma. Ele diz que a divindade quer evitar o mal, mas não é capaz, então ela é impotente. Ela é capaz, mas não quer evitá-lo, então ela é malévola. Ela é capaz de evitá-lo e quer evitá-lo, de onde vem então o mal? Fim de citação. Então, esta armadilha, para a qual aparentemente não temos resposta, pode levar-nos a pensar que ou Deus não existe, ou então se calhar ele não é como nós pensávamos. Então, assumindo que não queremos desistir de Deus, é por aqui que começamos, pelos seus atributos. Quando nós colocamos a questão se Deus existe, porque é que acontecem coisas más, nós estamos a assumir pelo menos 2 premissas. De que Deus é bom, e por isso à partida não quereria que acontecessem coisas más, e a de que Deus é todo-poderoso, e por isso conseguiria, se quisesse, impedir que acontecessem estas coisas más. Então, as primeiras perguntas começam nesse sentido, por questionar estas premissas, com dúvidas que muitas vezes nos assolam. Então, João, a primeira questão que eu te deixava
é sobre a primeira premissa que está subjacente a esta questão, a de que Deus é bom. E muitas vezes nós deparamos com uma questão que é que se Deus é bom, então por que é que são narradas na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, muitas histórias de castigos infligidos por Deus, de pragas que Deus lança intencionalmente às pessoas como um castigo aos homens? Deus é capaz de causar sofrimento, João? Deus é capaz de infligir dor? Então, absolutamente não. A resposta é não. Não em absoluto. Ou seja, seria uma contradição. Um Deus que dificilmente temos outra definição para Deus, pelo menos bíblica, que seja muito longe desta. Deus é amor. Isto dá para explicar, podemos ficar aqui, fazer vários cursos sobre isto, que tem-se andado a tentar explicar isto há muitos séculos, mas de facto essa é uma boa definição. Deus é amor. E, portanto, seria uma contradição o amor causar maldade, causar dano. Ou seja, atuar contra a sua própria natureza. Portanto, Deus não se pode contradizer. E se Deus não se pode contradizer, seria impossível, à partida, portanto, provocar o mal. Quanto àquilo que dizes, é verdade. De facto, os textos são difíceis. Há muitos textos. A Bíblia é muito grande. E a Bíblia é, assim, a coluna vertebral da nossa fé. É aquilo que estrutura a nossa fé toda. Portanto, não há uma fé cristã fora da Bíblia, sem fundamento bíblico. E, portanto, é normal que, ao ler a Bíblia, nos encontremos com coisas que ficamos absolutamente atónitos mesmo. O que é isto? De onde é que isto vem? Que história é esta? Como é que este pode ser o Deus em que eu acredito? Enfim, é normal isto acontecer, e é muito bom que aconteça, e não podemos fugir destes textos. Seria um erro, quer dizer, primário, infantil, fugir destes textos. E dizer, pronto, esta história, né? Como quem esconde uma fotografia de uma ex-namorada ou como quem esconde alguma história lá de casa que não é bom contar. Não, na Bíblia não há disto. Não há páginas de primeira e páginas de segunda. Há exegeses, ou seja, interpretações de primeira ou de segunda, isso sim. E, portanto, é bom quando nos deparamos com coisas como pragas do Egito, ou com coisas como salmos em que se grita desesperadamente, o orante grita desesperadamente, que não sabe para onde é que se há de virar, que está tudo, não sei, o livro de Job, enfim, são muitos os livros em que é esquisito, em que morrem, em que parece que são mortos, em que parece que são mortos por vontade de Deus. E, portanto, duas coisas muito simples e que provavelmente não vão responder, e esta noite vai ser muito boa por causa disso, porque não vai dar grandes respostas imediatas. Muito provavelmente vai dar mais vontade de ler coisas, e isso também pode ser ótimo, agarrarmos nisto, dar referências. Uma coisa muito simples, a Bíblia não foi ditada, não foi ditada por um anjo, um profeta, que ia passar por escrito e está tudo resolvido. Não. A Bíblia tem um conjunto de livros muito grande, escritos em diferentes alturas da história de um povo. Portanto, é um povo que estava em construção de uma identidade, portanto, estava em construção de uma autocompreensão. O povo estava-se a tentar perceber. Nós também temos, para falar do povo português, podemos pegar em vários mitos, podemos falar de vários reis, podemos falar dos descobrimentos, podemos falar da atualidade. E, portanto, há muitas... A Bíblia não é um ditado, é uma narrativa. E as narrativas usam imagens. E, portanto, as imagens são imperfeitas. E, de facto, a Bíblia também é uma narrativa que é progressiva. Portanto, é muito importante isto. Primeiro, que é narrativa. Segundo, é uma narrativa progressiva. Senão também era uma seca descomunal. Quer dizer, na primeira página líamos a Bíblia toda. Não, a Bíblia auto-explica-se, né? Vamos podendo lê-la cada vez melhor quando a conhecemos de trás para a frente. Mas é uma narrativa progressiva. O Antigo Testamento tem uma linguagem que depois, à luz do Novo Testamento, quando lemos o Novo Testamento, percebemos, está bem, já estou a perceber o que é que estava aqui a ser dito. E, portanto, teríamos que ir a cada um dos textos e percebê-lo no seu contexto.
O que não quer dizer, sim, não sei se queres se interromper e fazer alguma pergunta, mas, portanto, estas duas coisas são importantes, não é? Narrativa progressiva, não é? Que não foi ditada e que conta a história de uma identidade de um povo, que vai conhecendo Deus. À medida que vai conhecendo Deus, também vai encontrando maneiras de se relacionar com Ele cada vez mais próximas daquela que será o apogeu da história, o momento alto da história, quando aparece Jesus. Aparece Jesus e aí já explica. E explica muita coisa. Não vai ser nunca nada fácil estarmos de acordo com aquilo que está a ser dito em passagens difíceis. Sim, isso não vai acontecer. E ainda bem. Uma das coisas boas das passagens difíceis é que deixam... estão lá por alguma razão e deixam sempre um toque muito importante. Cuidado. Deus é bom. Deus é bondade máxima. Deus é amor. Mas não é bonismo. Deus não é um amor qualquer. Cuidado com as comparações rápidas, cuidado com as comparações com o amor humano demasiado fáceis, cuidado com a superficialidade, o tratamento de uma realidade que é misteriosa, que é Deus. E, portanto, atenção. Parece haver um lado assim terrível, tenebroso, não é? E de facto há nas histórias bíblicas um lado espantoso. E não podemos olhar para a face de Deus diretamente, não é? Moisés, na sarça ardente, esse momento em que uma figura tão importante como Moisés se encontra com Deus. Os encontros de Moisés e de Deus são encontros sempre tensos. Há nuvens, há fogo, há tempestades no Antigo Testamento, em que esses são os encontros com Deus, são encontros que não são lineares. Nem tudo é cântico dos cânticos, nem tudo é o amado e a amada que se encontram e com muitos passarinhos e com muitas flores. Não. Portanto, e a pessoa diz, então, mas o Deus do Cântico dos Cânticos não é o mesmo? Do Deus do Êxodo? Mas então, quer dizer, afogar egípcios está bem? Não está bem. Não está bem. Agora é preciso perceber quando é que isto foi escrito, não é? O que é que se quer dizer com o Êxodo? Que história é que está a contar com o Êxodo? E, portanto, é preciso ver que não... Isto depois vai depender também das igrejas cristãs, da exigência que se faz, das escolas que se tem, mas a literalidade é erro. A literalidade do texto é erro. E, portanto, outras vias de interpretação do texto têm que ser feitas para mostrar sempre quem? Este Deus cheio de faces diferentes, que não é um Deus só bonzinho, uma caricatura de um bonacheirão, não. É um Deus da força, é um Deus da intensidade das palavras, é um Deus criador. É engraçado, só para acabar, tens que me interromper, senão eu não me calo, porque não sei quando é que é para parar. Mas, só para acabar, há um teólogo importante, um protestante, possivelmente luterano, imagino, Bultmann, que diz, um livro muito importante, o Cristo crucificado, e a certa altura, depois do Cristo crucificado, começou a envelhecer, começou a escrever mais sobre a bondade de Deus, propriamente sobre o drama de um Cristo que sofre. E é muito interessante, há um momento em que ele descreve um livro só sobre a alegria. E perguntam-lhe, mas então, neste livro sobre a alegria, a certa altura, parece que se esqueceu do Deus da fúria, do Deus do Antigo Testamento, do Deus... E ele diz uma coisa muito interessante. Não. No meu pensamento teológico, na maneira como eu vejo Deus, na maneira como eu tento caracterizar Deus, essa tal ira, essa tal fúria, estamos a falar aqui, estamos a usar expressões do Antigo Testamento, para quem não está tão familiarizado com estas expressões, é muito bem, vai ficando. Todos nós, em algum momento, não estávamos familiarizados com esta linguagem. Vamos ficando. Há momentos em que se diz, e Bultmann dizia isto, portanto, a minha ira dura um instante e a bondade é eterna, é para toda a vida. Portanto, quando alguém se senta
5 séculos antes de Cristo, a escrever sobre Deus, e percebe que há uma espécie de ira, uma espécie de fúria, que não tem outra palavra, e escreve imediatamente a seguir: esta ira dura um instante, mas a bondade é eterna. Portanto, a bondade é muito superior a esta ira. A bondade é muito superior a esta ira que parece que Deus nos está... Parece que Deus, de vez em quando, tem raios e coriscos contra nós e envia-nos guerras e pestes. Portanto, é interessante isto. É interessante que no pouco conhecimento ou no progressivo conhecimento que tinham de Deus, ainda assim percebiam, e a Bíblia percebe sempre, que esta face negra é para dar luz, para dar mais relevo à face brilhante do rosto de Deus. Mostra-nos o teu rosto brilhante e enche-nos de paz, não é? Dá-nos a tua bênção, a fórmula de bênção. Senhor, que faz brilhar sobre ti, sobre nós a tua face e enche-nos de paz. E, portanto, há esta polaridade. Não queiramos fazer uma caricatura. O Deus do Antigo Testamento não é um Deus castigador. Quem diz isto conhece muito pouco o Antigo Testamento, mas ainda bem que tem alguma coisa para dizer, e porque é uma boa forma de se meter a ler o Antigo Testamento. A dizer, é um Deus castigador, então deixa-me lá ver quantas vezes aquele é castigador e quantas vezes aquele é mãe, quantas vezes aquele é pastor, quantas vezes aquele é asas, onde cada um de nós pode ser levado, é sombra num deserto horrível, quantas vezes é que é pão, enfim. Deus do Antigo Testamento. Então, lido aos olhos do cristianismo, com as chaves de leitura que Jesus deu depois, diz, olha, atenção que quando estava a dizer isto, não era só isto, era mais. É muito bom. Então, a Bíblia é... Tens que me interromper. É uma narrativa que usa imagens, e também uma narrativa progressiva, que se auto-explica, portanto não está toda explicada numa parte, no Antigo Testamento, nem toda no Novo Testamento, mas vai-se compreendendo, vai-se explicando, e no Novo Testamento podemos perceber, como estavas agora a dizer, a explicação que Jesus dá daquilo que está para trás e a revelação de que Deus realmente é amor. Mas então agora, voltando à formulação do mal pelo filósofo Epicuro, estamos aqui na primeira parte, em que ele diz a divindade quer evitar o mal, se calhar partíamos por aí, porque é bom, é amor, mas não é capaz, então ela é impotente. Mas nós não acreditamos que a nossa divindade seja impotente. E então voltamos para a última frase da formulação, que diz que ela é capaz de o evitar e quer evitá-lo, de onde vem então o mal. Então, se já esclarecemos a primeira parte, a primeira premissa de que Deus é bom, de que Deus é amor, e se dizemos que Ele não é impotente, Ele é todo-poderoso, então agora sim, porque é que não impede as grandes tragédias mundiais e mesmo as pessoais, as tribulações pessoais? Deus é bom, Deus é amor, dizemos que Ele é omnipotente, é todo-poderoso, porque é que não impede as grandes tragédias e as tribulações de cada um? Pois é, sim, o Epicuro anda ali segundo, terceiro século antes de Cristo. É de outra filosofia, não tinha contato propriamente com esta narrativa bíblica, com aquilo que andava a acontecer com este povo. Povo impressionante que buscava Deus intensamente e as razões da sua fé e entrava em contacto com Deus, ia balbuciando, ia dizendo as primeiras palavras de oração. Portanto, estamos a falar de outro mundo. Que é um mundo muito interessante e que está muito ligado também. Está muito ligado aqui à cultura dos povos bíblicos, quisermos dizer assim. Então, isto são afirmações de Epicuro, portanto, não sei se nós concordamos com aquilo que ele está a querer afirmar. Quando ele diz que Deus é omnipotente, eu sei por acaso sei o que é que ele quer dizer com a omnipotência de Deus, mas muito provavelmente
o Deus revelado em Jesus Cristo, a sua omnipotência pode ser diferente. Depois, que ele é bom, já tivemos a tentar falar um bocadinho sobre isto, a bondade para um grego, para um romano, não seria... as palavras até eram diferentes, a língua era diferente, a concepção do mundo era diferente. A bondade para um judeu é outra coisa, a bondade para um egípcio também são coisas distintas. Mas para não baralharmos aqui isto tudo, não é? Para tornarmos a coisa mais simples, de facto é uma pescadinha de rabo na boca. És bom ou não és bom? É que se és bom e permites o mal, não és bom. És todo poderoso ou não és todo poderoso? Porque se és todo poderoso e não podes, e dizes que não podes interferir no decorrer das coisas para salvar uma criança inocente de levar com uma bala perdida na favela do Rio de Janeiro, então a pergunta que segue é: para que é que tu serves? Para que é que serve um Deus que o seu poder é pouco relevante na nossa vida, que a sua bondade é só para com alguns, parece que é muito seletivo na bondade, e, pronto, e a omnisciência, então se a omnisciente se sabe tudo, quer dizer, e não quer fazer nada, estamos diante de uma visão macabra, ou seja, estamos diante de um monstro autêntico. Há uma senhora que é Hetty Brunk, uma rapariga que está numa fila, acho que é num dos campos de concentração, agora não sei ao certo qual é que é o campo de concentração. E ela está numa fila onde estão só mulheres, e está a mãe, a irmã e a Hetty. E a Hetty Brunk estão todas diante de um doutor famoso, do doutor Mendel, que era um doutor que fazia experiências fez várias experiências com judeus dos campos de concentração. E o doutor Mendel escolhe a irmã e a mãe. E ela diz: a partir desse momento, não posso ter fé. Deus, para mim, é o doutor Mendel do céu. Tirania total, não sei, uma falta de sentido, uma coisa terrível. De facto, meus amigos, é muito simples. Ou aprofundamos estes temas a sério e não ficamos assim pela superfície do que é que estas palavras querem dizer, ou então não vamos sair da cepa torta, não vamos passar disto. Porque se conhecermos as forças não crentes, as pessoas não crentes, os pensadores não crentes, usam muitas vezes este argumento. Mas Deus é bom e permite o mal. Os cristãos também não ajudam nada a que este argumento não seja usado. Porque está na nossa boca: obrigado, Senhor, por me ter salvo deste terremoto incrível. Obrigado, Senhor, porque salvaste a minha família da pandemia. Obrigado, Senhor, porque... E quem está ao lado pensa: obrigado, obrigado, Senhor, por não ter salvo a minha família da pandemia. E, portanto, a nossa linguagem, a nossa teologia, muitas vezes tem estes problemas. Não estou a dizer que vos vou dar uma resposta fantástica que vai mudar o decurso da vida. Não. Mas, pelo menos, era bom que em ausência de respostas fantásticas, não tínhamos respostas horríveis, fracas, más. E vamos purificando a fé, vamos purificando o nosso discurso. Então, de facto, vamos tentar perceber uma coisa. E vamos começar por aqui. Bondade, não é? E maldade. O contrário do bem não é propriamente o mal. O contrário do bem não é propriamente o mal. O problema do mal é um problema fortíssimo, enorme, foi o problema do mal que criou mais ou menos a teologia. A teologia aparece por causa do problema do mal.
E foi muito tratado. Impressionante. Quer dizer, temos escritos, dos primeiros escritos que existem, por exemplo, um escrito egípcio de um homem que é muito parecido com o livro de Job. Portanto, o diálogo de um homem com a sua alma, que é um homem a dizer Deus, quer dizer, Deus tirou-me tudo e eu só tenho é que me suicidar, minha vida não tem sentido nenhum. O livro de Job, o livro de Eclesiastes, quer dizer, os sapienciais, esses livros da Bíblia que estão lá nos sapienciais, alguém que não tenha ainda agarrado assim a sério na Bíblia que tem lá em casa, atire-se a esses livros, pequeninos, fantásticos. Fazem todos esta pergunta: de onde é que isto vem? De onde é que vem o mal? Mas basta perceber, tipo, logo em Gênesis, no primeiro livro, no Gênesis, no primeiro livro, quer dizer, quem é que criou aquelas trevas que já lá estavam? É que havia uma massa amorfa, havia uma realidade. Deus já existia e depois Deus queria a luz. Muito bem, mas então criou a luz sobre quê? Sobre umas trevas? Umas trevas... Quem é que tinha criado as trevas? Estão a ver? E a história toda da filosofia, desde o Epicuro a todos estes... os manicaístas, não é? Então há um Deus bom e um Deus mau, muito bem. Então há o Deus e Satã, o Satanás. Mas então Deus criou tudo e criou um Deus mau? Desde o princípio desta conversa, que acho que é bom termos isto claro. Mistério da iniquidade. Mistério iniquitatis. Ou seja, era muito claro para os nossos amigos, para os primeiros cristãos, era muito claro, para os padres da Igreja, que não se ia resolver do dia para a noite este problema. Porque, de facto, Deus não pode ter criado o mal. Mas então teve que o permitir. Para Santo Agostinho, para Agostinho e para Tomás, depois, é a ausência de bem. Portanto, explica-se isto numa palavra. Um buraco. Dá-me lá a definição de buraco. O buraco pois é difícil definir o buraco, não é? Um buraco portanto, é o negativo daquilo que não é buraco. É uma boa explicação. Sim, no fundo é dizer que não há substância no mal. O mal não é real. O mal não existe como tal. O mal é onde não está o bem. O mal é sempre que não há bem. Pois, não nos convence muito, porque depois uma pessoa na vida, mas isto convenceu a Igreja e convenceu a Igreja cristã durante muitos séculos e é um bom argumento. Portanto, é um argumento ontológico, ou seja, a essência do mal é posta em causa. Mas depois nós olhamos e vemos, espera aí, mas eu vejo maldade real aqui a aparecer, né? Eu vejo mal a acontecer no mundo. E é dramático. E vejo, e então alguém vai dizer, pronto, mas isso é da liberdade humana. A liberdade humana provoca o mal. Pronto, primeira, buraco, ausência. A segunda é a liberdade humana. Ótimo argumento. Acho que é um bocadinho melhor. Um bocadinho melhor do que este difícil de... Todos estes argumentos são bons e têm parte de verdade. Ou seja, de facto o mal é onde não está o bem. E o mal não pode ser Deus. Mas pode existir alguma coisa fora de Deus. O que há fora de Deus? Não é? Deus está em tudo. Pode ter criado Deus o mal. Não é? Este é o primeiro argumento do buraco. O segundo seria este da liberdade humana. Então, liberdade humana. Pois, a liberdade humana tem que ver com uma coisa que é, e faz muito sentido, existe Deus, que é pleno, que é absoluto, que é tudo, e de facto as suas criaturas não podem ser iguais a Ele. Não é? As coisas criadas não são iguais ao Criador, não podem ser iguais ao Criador. Isto estamos em pura lógica, isto é filosofia, nem é muito teológico, é assim. Muito bem, então se eu quero criar alguma coisa, por mais escultor exímio que seja, vou criar uma escultura. Dar vida a outro corpo igual ao meu é uma coisa difícil ainda.
Há clones, há coisas assim fantásticas, mas não é, é difícil. Portanto, Deus, quando cria, o mundo fica em carência. O mundo tem qualquer coisa de carência. Não há plenitude no mundo. E, portanto, eu vejo um crocodilo comer a filha de uma gazela, não é? Uma gazela linda, um Bambi, e eu vejo um crocodilo a destroçar aquele animal, e digo, é assim, é a realidade. É a realidade complexa, é a realidade... Não sei se vai parar na internet alguma vez, se isso acontecer, é a realidade. Portanto, nada é perfeito, não é? As coisas não são perfeitas. Perfeito é Deus. E nós nem sequer somos capazes de saber o que é esta coisa da perfeição, porque perfeito é Deus. O que é perfeito? Uma esfera perfeita? Não, é difícil. Os conceitos absolutos são tramados. São muito complicados, muito difíceis de os abarcar. A cultura bíblica não estava interessada em abarcar também conceitos. Não eram judeus, não eram gregos neste sentido da filosofia, em que quer dar conceitos perfeitos. A Bíblia é contraditória em todas as páginas e não quer se marimbar para isso, porque não quer ser isso, não é? Nós esperamos da Direção Nacional de Saúde conceitos rigorosos, o que é que há para fazer, o que é que não há, números, estatísticas. Se calhar do Lobo Antunes esperamos um bom livro, não é? A Bíblia não quer dar conceitos acabados. E, portanto, para falar de Deus, vai andar sempre a dar imagens. Mas então, voltando aqui ao argumento do buraco, a ausência de bem é o mal. Este argumento da criação, a criação não é plena. As coisas criadas não podem ser iguais ao seu Criador. Está bem, é um bom argumento. Pronto, outras explicações seriam, enfim, que é castigo de Deus, as maldades que vão acontecer. Parecendo parvo, sendo totalmente errado este argumento, ficar claro, totalmente errado, foi um problema. É um problema, voltando ao livro de Job, é um problema. Os amigos de Job, estamos a falar tantas vezes do livro de Job, é porque é mesmo bom lê-lo para tratar deste tema. Os amigos de Job dizem, olha, aceita, não é? Aceita aqui esta maldade que te caiu. A Job caiu-lhe a maldade de perder as filhas todas, o gado todo, e a mulher dizia, o melhor é suicidar-te, a própria mulher. Boa companhia, não é? E, portanto, de repente não é um argumento assim tão parvo, tão a não ter em conta. De facto, acompanhou-me durante muitos séculos a narrativa bíblica, uma certa teologia retributiva, ou seja, portas-te bem, recebes o bem, portas-te mal, recebes o mal. Não via um Deus como injusto propriamente, era a justiça de Deus. A justiça de Deus implica o castigo. E, portanto, estaríamos diante de um Deus que é capaz do mal. E isto no Deus de Jesus Cristo não funciona. Não faço ideia qual foi a pergunta que me fizeste, Mariana, peço desculpa. Provavelmente estamos numa viagem já muito complicada. Não, mas agora pegava no que estavas a dizer, as origens do mal, a definição do mal, vários argumentos, a ausência do que é bom, a ausência de amor ou de buraco, ou a origem na liberdade humana, ou mesmo a criação que é imperfeita, mas seja de onde for que vem o mal, diz. Só uma coisa pequena, por exemplo, nesta questão da liberdade humana inclui o pecado, ou seja, a pessoa dizer, muito bem, a liberdade humana introduz o mal no mundo através do pecado.
pronto, que é, não pode ser a explicação do mal, o pecado. Não é? Quanto muito o pecado é fruto de uma tendência para o mal, de uma iniquidade, de uma procura errada por sermos criaturas, que queremos ser mais do que queremos ser criadores, dominadores. Mas pronto, há quem diga também, não, pronto, a liberdade introduz o pecado, introduz o mal. E seja de onde for que venha este mal, e regressamos aos atributos de Deus. Se Ele é omnisciente e sabe do que está a acontecer, ou seja, perante esta realidade que o mal existe, Deus está aqui e sabe que Ele existe. Sim. Perante esta realidade, seja de onde for que Ele vem, o que é que Deus pode fazer? O que é que Ele pode ou não pode? Qual é a intervenção que Ele tem ou não tem nas nossas vidas? Ou seja, aí misturam-se vários problemas, não é? Voltando a repetir, sei muito pouco sobre Deus, ando nisto há muito poucos anos, mas pronto, se alguém quiser contribuir para este debate, escreva aí nos comentários onde puder. Sei muito pouco sobre isto. Sei que Deus não privou o seu filho da maior das torturas. Não foi por falta de pedido. Afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que bela vontade, não é? Do pai quer ver o filho a ser torturado e bela vontade. Não é? Parece muito estranho isto. Aqui a questão está... Aqui a questão está exatamente nisto, ou seja, Deus interferir na realidade por saber que aquilo vai causar sofrimento. Enfim, estaríamos muito perto de um Deus controlador de marionetas. Muito perto. De um pai que não deixa que o filho saia de casa, se molhe, que não deixa que o filho viva, porque não pode, porque eu sei que esta tua experiência vai trazer sofrimento. E há uma coisa muito importante que precisamos de distinguir. Uma coisa é o mal, a maldade, o mal que existe, que não existe, que é a ausência de bem, outra coisa é o sofrimento. Ou seja, neste momento há um tremor de terra e um tsunami numa ilha absolutamente vazia do Pacífico. É uma realidade. Não foi Deus que me enviou aquele tsunami, também não foi Deus que não permitiu que ele acontecesse. É diferente se esta ilha estiver cheia de gente e estas pessoas morrerem. Não é? Agora, então Deus, muito bem, ia nos proteger de... Portanto, isto provoca sofrimento. Portanto, o tsunami é uma coisa má em si, conforme. Se for para ajudar o planeta a organizar-se, não. Se acontecer por causa natural, porque acontece por causa natural, lei natural, das leis da física, acontece e pode causar sofrimento. A questão do sofrimento já é outra coisa. Ou seja, o sofrimento, a subjetividade do sofrimento é, a ti, Mariana, é uma tristeza enorme celebrar o teu aniversário em tempos de Covid, sem amigos. A tua irmã é ótimo. Foi o melhor aniversário porque estava só em família e não tinha que convidar ninguém. Quer dizer, as realidades em si dificilmente são realidades, não podemos dizer, então Deus iria interferir em tudo, isto ia ser muito aleatório, quer dizer, ia ser muito esquisito. Porque se calhar aquilo que eu desejo para que não me aconteça, não é? O meu pai morreu há 2 anos, eu pedi a Deus, por favor, que isto não me aconteça. Pronto, basicamente o mundo ia tendo sempre pessoas sem que ninguém morresse. Quer dizer, ia ser um bocado esquisito. Quer dizer, Deus... O sofrimento que a morte provoca, que é um sofrimento difícil, muito difícil, em alguns casos pode ser
impressionante. Deus não nos poderia privar desse sofrimento sem nos tirar a liberdade. E se Ele fizesse a nossa vontade, muito provavelmente os nossos pedidos não iam ser coisas que nos fizessem bem, propriamente. Ou seja, tínhamos que estar muito afinados com a bondade e com o Evangelho e com o pensamento de Deus para pedirmos sempre aquilo que nos irá fazer bem. Não é? E, portanto, aqui a questão é, há injustiças no mundo e Deus não tem uma intervenção direta para salvaguardar que essas injustiças não aconteçam. Isto é uma relação madura com as suas criaturas. É uma relação adulta com as suas criaturas. Não acredito que Deus peça, não é que Deus peça, é que Deus te deixe num sofrimento ao qual tu não podes aguentar. Não faz isso. Não faz isso. Agora, Deus expressa-se e está nos momentos de maior dor. E isto depois podemos falar de Cristo, e com Cristo a coisa ficava muito mais simples, mas Deus expressa-se e sofre contigo. Isso sim, isso é o Deus que temos. O Deus que viu o seu filho morrer é um Deus que sofreu profundamente todas as dores do seu filho. E, portanto, seria muito estranho aparecer no momento da crucifixão do filho e acabar com a vida de todas aquelas pessoas. Quer dizer, não é por aí. Ou jogamos um jogo em que é um jogo de amor e, portanto, o jogo de amor é cheio de risco, é um risco incrível da liberdade incondicional, uma liberdade enorme, total. Se jogamos um jogo do Deus, então os romanos chamavam ex machina, os gregos ex machina, o Deus que no teatro vinha resolver os problemas, ex machina, porque havia uma máquina, passava por cima do palco, aparecia uma figura que resolvia todos os problemas. Deus não está para resolver os problemas, não está para te tirar a liberdade, não está para se meter à frente dos tsunamis e para alterar a ordem da realidade criada. Deus está para te acompanhar desde dentro, profundamente, de uma forma misteriosa e muitas vezes em silêncio, com grande dor para o crente, com grande dor para o ser humano, assim, com grande falta de sentido para este ser, para esta criatura, para nós, pronto, estamos a falar, com grande dificuldade para nós, mas sim, mas é jogar o jogo do amor, não é? Interrompe, Mariana. Se o nosso Deus não é o Deus das marionetas, o Deus que interfere no decurso das nossas vidas, levanta-se aqui também a questão da oração, não é? Tu dizias que era muito arriscado se Deus estivesse à nossa mercê dos nossos pedidos, daquilo que nós achássemos que era bom pedir, era bom para nós, daquilo que fossem as nossas orações. Mas há uma oração que foi a oração ensinada por Jesus e que Jesus nos disse que devíamos fazer. E às tantas, nessa oração, nós todos dizemos: livra-nos do mal. E para além dessa oração, há outras passagens no Evangelho de João 14, que Jesus diz: hei de conceder tudo o que pedirem em meu nome, por isso hei de fazer tudo o que vocês me pedirem. Também em Mateus: peçam e Deus vos dará. Procurem e onde encontrar, batam à porta e ela há de abrir-se, pois o que pede, recebe. E então isto leva-nos para a questão da oração. Se Deus não é o Deus das marionetas, se não interfere assim no decurso dos acontecimentos da nossa vida, por que ao mesmo tempo Jesus, Deus, através de Jesus, nos vem dizer para lhe pedirmos que Ele nos livre do mal, por exemplo, como no Pai Nosso. E sendo que nós fazemos isso,
nós fazemos até em celebração eucarística, os cristãos todos juntos dizem isto e pedem muitas vezes que Deus devolva a paz ao mundo. Por exemplo, isto é uma oração que é muito feita, a paz ao mundo. Então, se Jesus disse para nós pedirmos, e nós pedimos, porque é que Ele não nos dá? É uma vantagem grande, estou aqui a falar na Igreja Católica, Apostólica, Evangélica, Igreja Lusitana, e, portanto, se eu disser heresias, sendo eu católico, não vos vai ser estranho. Portanto, pronto, olha, um católico a dizer heresias. Então, questão da oração. De facto, quando Jesus tem imensas metáforas, não é? O juiz, a viúva, pede. Quanto mais massacrares, vais conseguir o que tens, não é? Peçam com insistência. Agora, tu falaste em João, e se fores lá perceber o que é que lá está, com atenção, é em meu nome. Aquilo que for pedido é em meu nome. Não é? Isto já afunila um bocadinho daquilo que são os nossos trilhões de pedidos por tudo e mais alguma coisa. Não é? Em meu nome. Portanto, é para pedir em nome. E depois ele também diz, não vos digo que vos irei conceder. Eu estou a citar assim, pronto, mais uma vez, na igreja da reformada, citar a Bíblia de cor é perigoso, mas não vos digo que serei eu que irei pedir ao Pai. Não é? Não vos digo que irei pedir ao Pai, digo-vos antes que vos será concedido, não é? Como o Espírito. Será concedido porque eu, tal como o Pai me enviou, eu vos envio, o Pai e eu somos um, eu habito em vós, portanto eu trabalho em cada um. Ou seja, há uma coisa muito importante que é, quem ora, o orante em nós é o próprio Espírito. Portanto, isto foi muito confuso, então vamos simplificar. O Espírito Santo é enviado aos corações dos batizados e não há nada que chegue ao céu sem ser através do Espírito. Não é? Acho que até aqui não é nenhuma heresia. É isto. O Espírito habita em nós. Somos templo do Espírito. Muito bem. Então a oração é feita através deste canal. Portanto, temos canal, temos autor, temos dador. Está tudo bem? E portanto a oração não é uma coisa qualquer. A oração não é uma coisa qualquer. E depois, a seu tempo vos será dado. E muitas vezes, quer dizer, Mariana, se um filho teu te pedir Kinder Delice todos os dias, tu vais perceber perfeitamente que ele gosta de doces, mas nem lhe vais dar esse doce todos os dias, mas também nem o vais deixar morrer à fome, não é? Vais ajudá-lo a alimentar-se bem. E, portanto, muito provavelmente, se Deus nos desse aquilo que nós desejamos, iria dar uma quantidade assim estranha de coisas que não nos iam fazer bem. Isto já foi dito. Então, para aprofundar mais o tema da oração, que é muito complexo, o tema da oração, mas o facto é para pedir. É para pedir. Está claro que é para pedir. É para pedir. Bem ou mal, é para pedir. Não sabeis o que pedis. Muito bem. Não sabem o que pedem. Muito bem. Mas peçam, não é? É para pedir. Porquê? Porque se estamos a pedir através do Espírito, o Espírito está a trabalhar a intenção em nós, não é? E está a purificar o nosso pedido. Pedir a paz é pedir que paz. Não é? Não é a paz mundial, não é não guerra, não é que paz é que estamos a pedir. Não precisamos estar sempre agora a fazer esta questão a cada oração que temos em comunidade, senão estávamos fritos. A questão aqui não é esta, mas é preciso ter algumas... É este momento para falar disto. Não é? Estamos a pedir que paz. Pedir a paz no mundo. Também pedem as Miss Mundo, normalmente. É o discurso da Miss Mundo, quando ganha, quer agradecer ter sido Miss e quer pedir a paz no mundo. A paz no mundo toda a gente deseja. O Nobel da Paz. Não precisa ir à igreja para pedir a paz. Mas quando estamos a pedir a paz, que é muito importante que a peçamos em comunidade, estamos a implicar. Não é? O Espírito está a trabalhar em nós, no sentido de nós sermos os pacificadores.
Quando estamos a pedir a justiça, Deus está a trabalhar em nós, na realidade humana, portanto, Deus trabalha e interage na realidade humana e no decurso das coisas, não de forma parva, mas da forma que trabalha o amor. Portanto, Deus é todo-poderoso no amor. Interessa muito saber se Deus, a um homem que perdeu uma perna, faria crescer outra perna. Não se trata disso. Mas não poderia, sendo Ele Deus Todo-Poderoso. Poderia, quer dizer, Ele criou todas as pernas. Podia criar mais uma. A questão está em que não é assim que nos últimos 3.000 anos o Deus revelado se tem mostrado. Os milagres não são isto. Não é? Os milagres dos evangelhos e os sinais em João não são este tipo de realidade assim estranha, totalmente estranha às dimensões comunitárias e às dimensões relacionais, ou seja, à dimensão próprias do amor, de duas pessoas que estão em relação e que se amam e, portanto, muito bem. Mal na oração do Pai Nosso. Para além das várias exegetas, aqueles com quem eu me identifico mais, são aqueles que dizem que, de facto, o que diz é maligno, não é? E maligno é uma presença efetiva, com vários nomes, que esses nomes precisam de ser lidos no contexto bíblico. Não quero dar a entender que a Bíblia é toda, vale tudo. Não? Para quem se calhar não está tão familiarizado com isto, a Bíblia é para ser interpretada. Não valem todas as interpretações. Estamos a falar aqui de uma forma assim rápida. Mas o maligno, quer dizer, fala com Jesus, não é? As tentações do deserto. E, portanto, tu citaste só a última parte, não é? Livra-nos das tentações, não é? Livra-nos da tentação e do maligno. E de cair em tentação e do maligno. Este cair em tentação está agora em grande discussão na Igreja Católica Romana. Está em grande discussão sobre a tradução disto. Parece que é Deus que está a empurrar para a tentação, parece que é Deus que nos põe à prova. Não é. Deus não nos põe à prova. Deus. Mas, portanto, este maligno, sim, é a ausência da vontade de Deus. É clara, não nos deixes cair naquilo que não é o reino. Não nos deixes cair num alimento que não é o teu pão. Não nos deixes cair em santificar outro nome que não o teu. Não nos deixes cair na idolatria de qualquer outra paternidade. Temos outro pai qualquer. Não nos deixes cair nisso. É muito fácil perceber. Tudo aquilo que é pedido na positiva, no fim está a ser dito. Não nos deixes cair. Não nos deixes cair naquilo que é ao contrário daquilo que pedimos pela positiva. Ou seja, venha a nós o vosso reino. Não me deixes cair na tentação de ter o meu reino. Portanto, qual foi a tentação do demónio? Uma das tentações no deserto. Adora-me, simplesmente, rapidamente, e o que tu queres ser, que é rei, fica feito num instante. Portanto, não percas tempo agora em sofrimentos e em crucifixões. Ser mais simples e faz este caminho, este atalho. Atalha aqui a redenção. Não era nada mau, não era nada... O tentador nunca diz estupidezes, não é? O tentador cita a Bíblia, que é interessante, a Bíblia, a Torá. O tentador cita a palavra de Deus nas tentações do deserto. As tentações do deserto é o momento em que Jesus se encontra simbolicamente, metaforicamente, 40 dias no deserto a ser tentado. E uma das tentações é, por exemplo, a do reino. Reina. E o Pai Nosso venha a nós o teu reino. Não nos deixes cair na tentação de um reino qualquer, de um reino improvisado. Não nos deixes cair na tentação. Se salvaste outros,
salva-te a ti mesmo, tira os cravos da cruz, deixa daí, não é? Podia fazer tudo, transfigurou-se, ressuscitou mortos, se quisermos, podia fazer tudo. Não é? Mas livra-me desta tentação de fazer a minha vontade e não a tua. Livra-me da tentação de não perceber que vem de ti o pão de cada dia, de viver autossuficiente, por exemplo. Livra-me do mal de ser autossuficiente, de dizer não preciso de ti para nada, obrigado, a Deus. Não preciso da comunidade para nada, obrigado a Deus. Ofendem-me, obrigado. Há perdão, andar a perdoar quem me ofende, as dívidas a quem me deve, tal como eu me perdoo a dívida. Quer dizer, não quero este caminho. E o último pedido de oração é muito forte. Livra-nos destas tentações todas, de viver o contrário daquilo que tivemos a pedir até agora. Por exemplo, outras orações de Jesus e outras orações bíblicas querem dizer outras coisas. As mulheres que pedem a fertilidade, pedem a Deus fertilidade, né? Essas matriarcas bíblicas, e é-lhes concedida a fertilidade. E por que não? Quer dizer, e muito provavelmente todos pedem outras coisas e não lhes é concedido, né? Jonas pede coisas que não lhe é concedido. E quer fugir da vontade de Deus. Enfim, sempre que o homem se vira para Deus e começa a falar de rosto a rosto, face a face, como um amigo fala com um amigo, estamos a entrar num mistério muito profundo. Estamos a entrar num mistério mesmo muito profundo. Ou seja, há uma... sempre que o amante fala com a amada, sempre que dois noivos se trocam palavras de amor, é muito estranho metermos ali pelo meio e estar a quantificar e a dizer o que é que isto quer dizer, porque é que este pedido não sei o quê. Quer dizer, há aqui coisas que são... A oração é pura... A oração é destilar... isto é... Não quero usar aqui imagens pirosas, porque quando se fala de amor a tendência de ser piroso é muito grande, mas a oração é uma relação de profundidade e de intimidade, corpo a corpo. E portanto, quando Jesus diz peçam, está a dizer muito mais do que peçam, é meu nome através de um Espírito que vos habita. Não está a confundir com pedidos de caixa. Estão a ver, supermercado, coisinhas que me faltam, que me fazem falta. Apesar disso ser ótimo, isto tem o seu lugar. Pronto, enfim, não vale a pena agora. Agora íamos explicar o sentido da oração e tal, que Mas Miguel Chão foste levantando muitas pistas e muitas reflexões, e então, agora, se achares bem, foram-nos chegando perguntas de algumas pessoas de toda esta reflexão que fomos fazendo. Então, se calhar agora passávamos para essas perguntas que nos foram chegando. Se forem fáceis. Vão ser, para se pensar. Então, Diogo. Olá novamente. Obrigado, João, pelas suas respostas e pelas partilhas que foste fazendo ao longo desta noite. Durante a vossa agradável conversa, fui recolhendo aqui algumas perguntas que foram aparecendo nas redes sociais e agradeço desde já todas as perguntas, mas não vai ser possível fazê-las todas. Isso aqui vai a primeira pergunta. Já que estamos a falar de um Deus bíblico, a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Quem é que fez essa pergunta? Não sabe quem é que fez a pergunta. Posso, tens razão, devia ter dito. Foi aqui o Mazuco Moraes. Então, pois, a Bíblia contém a palavra de Deus. A resposta possivelmente errada que vou dar, isto das denominações
isto é um tema que nas várias denominações cristãs é debatido. A Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é o Logos encarnado, é Cristo. Cristo é a palavra. A palavra. A Bíblia contém palavras que Cristo disse e contém muitas outras palavras inspiradas. É a palavra de Deus nas palavras dos homens. Agora, a Bíblia é objeto, se agarrarmos na Bíblia objeto, esse objeto... Ok, eu acho que ficou em parte a ideia do Cristo é a palavra. Disse o Pai. Cristo disse o Pai, disse Deus. E Cristo é que é a palavra. Mas não sei se será esta a pergunta, espero... mas sim, porque a palavra de Deus... enfim, a palavra de Deus... o Espírito trabalha no mundo e nos crentes, não é? E, portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, não é? E quando dizemos a palavra de Deus é viva e eficaz, não estamos a dizer a palavra de Deus escrita na Bíblia, naquela página, é viva e eficaz. Também. Nós acreditamos, nós os cristãos católicos, acreditamos que na Eucaristia, no momento da liturgia da palavra, quando se lê, por exemplo, o Evangelho, é a própria voz de Cristo que está a ser ali, que está a anunciar a sua palavra. Não é? Mas pronto, isto aqui para explicar de uma forma muito simples. Não, mas eu acho que a explicação ficou bem. Se era mais ou menos esta a pergunta... Não, a pergunta, até te posso dizer, a pergunta é... O início da pergunta, isto são 3 perguntas e no início está a dizer que é uma espécie de provocação que estão a querer fazer. Por isso, eu acho que era mais um teste que queriam fazer. Não, está ótimo. Mas eu gostei, eu acho que sim, ficaste bem na questão. Sim. O cânon bíblico é um problema nas várias tradições cristãs. Contém a palavra de Deus. Acharia quase idolátrico, isso pode ser provocador também, acharia quase idolátrico dar à Bíblia um tratamento de a palavra de Deus. Deus não pode dizer mais nada, Deus está confinado a isto e isso é fazer um ídolo. Ou seja, é um bocadinho aquilo que já foste dizendo, que é saber interpretar bem a Bíblia, não é? Tirar vários tipos de interpretação. Vou-te só fazer mais uma pergunta, também o tempo já vai um bocadinho avançado, está bem? E, portanto, esta pergunta, digo-te já quem é a pessoa, que assim fica já a saber, que é o Pedro Fernandes, faz-te esta pergunta. Este permanente questionamento sobre a existência de Deus, que permite que as coisas más aconteçam, não será um modo de nos escudarmos individualmente da nossa responsabilidade humana de contribuirmos para a ausência do bem? Se achares que foi muito rápido, eu... Não, foi bom. Foi bom. Exatamente. Esta pergunta abre-me para uma coisa que tinha aqui para dizer, que é, sobre este tema acho que podemos ter 3, dado a pouca e a falta de respostas que temos para ele, e vamos ter sempre, porque é limitador. Quem já passou por sofrimentos muito grandes percebe isso, ou seja, o próprio Kierkegaard leu Job e depois da namorada ter deixado, do bispo que ele adorava ter morrido e da filosofia de Hegel para ele ter perdido o sentido, voltou a ler Job e pensou, agora percebi. Portanto, o sofrimento, a maldade tem que ver também com a nossa experiência pessoal, de estarmos em contacto com as realidades onde este sofrimento e esta maldade acontecem. E, portanto, as respostas vão ser sempre aparentemente teóricas. Não é? E por isso, de facto, é muito mais interessante a postura de manter as exigências da consciência, ou seja, negar
as más respostas. Eu acho que isso é fantástico, é negar as más respostas. Negar as más respostas é contribuir para a ausência contribuir para a ausência de bem. Às vezes até é pior, porque achamos que estamos em nome de Deus, em nome da fé, em nome da crença, a dar boas respostas e estamos a enterrar as pessoas num sofrimento ainda maior e num não sentido e numa ausência de sentido ainda maior. E, portanto, sim, na falta de ótimas respostas também é preciso voltar ao credo, a afirmar a fé, a dizer o mal não é maior que o bem, não é, de todo. Sendo ele a ausência, possível a ausência o mal, sendo ele a ausência do bem, não é nada ao lado do bem, quer dizer, nós não professamos a fé no mal. Nós não dizemos, quando dizemos livrar-nos do mal, não estamos a dizer que o mal existe. Estamos a dizer que não queremos viver daquela forma, aquilo que temos a falar agora do Pai Nosso. Não estamos a dizer que ele existe. Não queremos cair um bocadinho na tentação, como estavas a falar ao bocado do deserto, certo? Pois, é porque nós não... Como é que se diz isto? Não nos voltamos para o mal. Nós, quer dizer, as tradições cristãs que dão demasiado valor às questões dos exorcismos e do demónio e dessas coisas, é extremamente perigoso como construção da fé, também dar-se muito lugar ao mal, como tal, ou fazer-se imaginário deste mal, criar-se... Porque a alegria do bem é extra, porque a vossa alegria seja completa, quer dizer, eu vim para que a vossa alegria seja completa, está muito claro, não é preciso inventar muito, é para que a vossa alegria seja completa e, portanto, estamos a falar da mini sombra que é a maldade, que é o mal. Portanto, o mal é muito menos forte que Deus. Se calhar não se aperceberam disso ainda, a humanidade e eu, que insistem em não ter fé nisto, provavelmente, insistem em não ter fé nisto, mas a confiança no Deus absoluto, no Deus total, no Deus que nos habita totalmente, é infinitamente superior à maldade. Sim, concordo em absoluto contigo. Deixa-me só dar-te aqui só uma resposta breve que possas dar. Há aqui uma pergunta super interessante da Catarina Sacoto, que ela diz aqui, isto são 4 perguntas numa só, mas eu creio que tu percebes bem qual é a resposta que tens que dar. Então começa assim, mas concretamente o que responde o convidado, portanto tu, quando alguém morre a algum amigo e este se revolta com Deus culpando-o. Já aconteceu alguma vez? O que foi respondido? E termina assim, e eu acho que esta parte é que é importante. O que concretamente respondemos como crentes quando um não crente nos confronta com esta pergunta? Eu bem sei que tu, em parte, já foste dando essa resposta. Tu, a certa altura, até falaste da questão do pai, e eu acho que, em certa parte, tu já deste uma resposta. Mas tu puderes dar aqui uma resposta um bocadinho mais abrangente, ou seja, como é que nós conseguimos confortar alguém nestes momentos? Percebes? Para a pessoa não sentir que é Deus, não é? Portanto, não ficar contrariada contra Deus. Perceber que é uma causa natural, que vai acontecendo. Nos casos mal, infelizmente, não é? Nos casos, que acontece, cuidado. Sim, acho que nunca há mortes, quer dizer, não há mortes ligeiras e outras, quer dizer, morre, e é muito difícil. Pode ser uma avó de 95 anos que viveu uma vida fantástica, ou um irmão mais novo, uma criança, quer dizer, isto são momentos duríssimos. E se acho que contra testemunho cristão, de facto, será que fazermos alguma coisa, termos alguma postura que possa parecer ao outro que somos superiores na vivência deste sofrimento? Eu não acredito, não. Jesus chorou a morte de Lázaro, chorou a morte de Lázaro e o que ele queria dizer é que ele era a ressurreição e a vida. Portanto, nós não somos a ressurreição e a vida, não é? Ele continua a ser a ressurreição e a vida. E ele chorou a morte de Lázaro. E, portanto, a nossa postura
como crentes, espero que não seja a de superioridade no sofrimento, como quem, eu como acredito na vida eterna, sei que isto não fica aqui, estou muito tranquilo, também devia estar. Cuidado, cuidado. Cuidado, porque não é por termos pouca fé na vida eterna, é porque a vida eterna vamos alcançá-la como humanos e como humanos precisamos destes momentos e precisamos de nos calarmos diante do mistério do sofrimento. Mistério profundo de sofrimento, precisamos de estar ao lado, calados. Se nos perguntarem, tentaremos responder. Espero que com menos doutrina, que saibamos de cor e com mais frases bíblicas que já tenham passado pelo nosso coração seriamente, trabalhadas. E que não sejam demasiado abstratas também de preferência. Não, mas, eu acho que em parte explicaste bem, até mesmo a questão de ser mesmo com o coração, não é? De ser uma forma de resposta aberta. Não é? Não queremos enfatizar muito com a Bíblia, saber procurar consciencializar o outro, que não é uma coisa má de Deus. Agora, só uma coisa rápida, Diogo. Sim, muito provavelmente, e é uma coisa que ainda é preciso dizer-se muito, está muito no nosso imaginário normal, não sei porquê, mas está, dizer isto não foi Deus que o levou. Atenção, Deus não veio buscar o teu irmão, Deus não faz isso. Deus não anda aqui a ir buscar e a ir levar pessoas e a escolher uns e a deixar outros. Isso, mais uma vez, seria tirania. Não é isso. Deus está e sofre contigo. Sofre contigo a dor que tu estás a sofrer. Ele está contigo nesta dor. Ou seja, isto sim é a afirmação que podemos ter. Tu não estás sozinho. Não estás sozinho. É uma verdade bíblica de fé. Não estás sozinho. Eu acho que foi perfeito, João. Obrigadíssimo. Bem, termina a minha parte. Obrigado, João, pelas respostas. Obrigado por teres vindo. Obrigado por tudo que partilhaste. Obrigado, Mariana, mais uma vez pelo convite. Desejo a todos os que nos estão a ouvir uma boa noite. Adeus. Obrigada, Diego. João, eu acho que conseguimos o que tu preveste que ia acontecer no início. Muitas perguntas e acho que, acima de tudo, muita vontade de ir estudar, de ir ler, de ir procurar perceber e orar este assunto e as nossas dúvidas e inquietações também. Por isso... Queres livro muito, muito bom, para não ser um livro nem de um católico, nem de um anglicano, para ser um livro Timothy Keller, sim? Timothy Keller, pode ser? O Sofrimento de Deus. Pronto, estou aqui com o computador, o que é bom, portanto vou dizer mesmo o nome como deve ser, porque em vez de ficarmos só a dizer muito bem, depois hei de ler, ficou mesmo aqui com uma leitura. E, portanto, vou dizer exatamente o nome. Porque é um livro que estrutura muito bem. Portanto, Vida Nova, editora brasileira, também há em inglês, porque ele escreve em inglês. Tim Keller, ou Timothy Keller. Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Portanto, fica assim. Eu não posso partilhar nós deixamos nos comentários. Ou seja, um livro que explica todas estas coisas todas. E digo este porque é pastor evangélico e a fundamentação é toda bíblica e, portanto, nisso estamos todos de acordo. E é muito bom. E a última parte são sugestões práticas de como viver o sofrimento. Obrigada.
E pronto, olha, peço desculpa também daqui de alguma falta de eloquência, porque os temas são profundos e é difícil também estar a explicar, não estamos a ver para que é que estamos a falar e portanto isso também dificulta um bocado a coisa. Não. Portanto, espero que quem nos ouviu que não se sinta defraudado e que é isso, que se sinta com vontade de aprofundar e de perceber que os cristãos, longe de terem todas as respostas, enfim, têm muitas perguntas e muito caminho para fazer e portanto é isto. Eu acho que nos deixaste com muitos pontos de reflexão, mas acho que também com algumas certezas que é bom termos, enquanto cristãos, alguns fundamentos, alguns pilares. E o de que Deus é bom, Deus é amor, foi uma das pistas que nos deixaste. Também que aquilo que há de contraditório, aquilo que nos parece contraditório na Bíblia, vale a pena alguma exegese, vale a pena alguma interpretação, vale a pena algum conhecimento para percebermos. Também sobre a oração, a ideia de que devemos pedir o que Deus quer, não é? Pedir o reino dele e não o nosso. E também por aí deve passar a nossa oração, mas acima de tudo, a certeza, que acho que essa podemos dizer e terminávamos com esta certeza, de seja de onde for que venha este sofrimento, seja de onde for que venha o mal, o nosso Deus está connosco e carrega-nos ao colo nestes tempos. Então ainda cá há muitas questões, muitas reflexões, temos algumas certezas. Sim. Obrigada, João, pela coragem também de vir falar deste tema e pela generosidade de estás aqui connosco. Obrigada. Muito obrigado. E então, a todos aqueles que nos estão a ver, agradecer-vos também. Hoje estreámos 2 novas plataformas, o Instagram e o YouTube. Espero que também tenham gostado e poder adiantar-vos desde já qual é que vai ser o tema da próxima quinta-feira. Então, na próxima quinta-feira, temos tudo o que querias saber sobre a veracidade da Bíblia e como é que foi que se formou este livro. Então hoje percebemos que se levantaram algumas questões, não é? Foi inclusivamente posta uma das questões no Facebook de uma pessoa que nos estava a ver sobre a Bíblia, a veracidade deste livro e também alguma história, como é que ele se formou, como é que os livros dentro da Bíblia foram escolhidos, qual é que foi o critério, porque é que houve alguns que foram deixados de fora e outros não. Como é que foi todo este processo? Como é que podemos compreender aquilo que está na Bíblia? Qual é que é também a sua veracidade? Então, para nos falar deste tema, na próxima quinta-feira, o convidado será o José Manuel Cerqueira, é teólogo, professor também de História das Religiões e é colaborador no Instituto Anglicano de Estudos Teológicos. Então, hoje levantamos algumas pistas também sobre a Bíblia. Na próxima quinta é o lugar e o tempo para aprofundarmos o nosso conhecimento sobre a sua veracidade e como é que se formou este grande livro, o nosso livro sagrado. Relembro que podem sempre deixar-nos sugestões, seja no Facebook, no YouTube, também a nós pessoalmente, façam-nos chegar aquilo que são as vossas questões, aquilo que vos inquieta na fé, na história das várias religiões, na doutrina da Igreja Lusitana ou de outras igrejas, aquilo que vos inquieta, façam-nos chegar, deixem-nos as vossas sugestões e vamos procurar responder nestas quintas-feiras, procurando trazer vários convidados. E então, se estão a ter interesse neste ciclo de conversas, convido-vos também a seguirem o sigilo, o trabalho que vamos fazendo, outras iniciativas que vamos promovendo. Então podem seguir esta nossa página de Facebook, onde estarão a ver o live, ou também a página do Instagram ou o canal do YouTube. Então fiquem connosco e mantemos assim unidos. Um santo Pentecostes a todos e até à próxima quinta. Muito obrigada.